A Cristo seja a glória, a Cristo todo o poder, a Ele a autoridade, a Cristo todo louvor, a Cristo seja o domínio, a Ele soberania, a Cristo toda a honra, a Cristo adoração. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Justo e verdadeiro, bendito Emmanuel, sempre existirá e para sempre reinará. Digno é Jesus, a Cristo seja a glória, a Cristo todo o poder, a Ele a autoridade, a Cristo todo louvor, a Cristo seja o domínio, a Ele soberania, a Cristo toda a honra, a Cristo adoração. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Justo e verdadeiro, bendito Emmanuel, sempre existirá e para sempre reinará. Digno é Jesus, sempre existirá e para sempre reinará. Digno é Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Adoramos Seu nome, Senhor, levantamos o nosso louvor, exaltamos o Senhor, meu Deus, Hosana nas alturas. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Adoramos Teu nome, Senhor, levantamos o nosso louvor, exaltamos o Senhor, meu Deus, Hosana nas alturas. Adoramos Teu nome, Senhor, levantamos o nosso louvor, exaltamos o Senhor, meu Deus, Hosana nas alturas. Bom dia, Igreja de Deus! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui virtualmente, né? Essa prova espiritual da nossa fé, essa prova verdadeira de que nós somos servos do Senhor Jesus, nós estamos nessa situação de dificuldade por causa desse vírus, né? Mas nós estamos espiritualmente adorando nosso Deus. É uma adoração que nós fazemos agora em espírito e em verdade. Eu quero lembrar para vocês aquela conversa maravilhosa de Jesus com aquela mulher lá no poço de Jacó, né? Aquela samaritana. E ali Jesus fala uma coisa que eu vejo que encaixa muito bem para esse nosso momento, né? Quando Jesus
naquele diálogo, né, de Jesus com aquela mulher samaritana, chega num determinado ponto em que Jesus fala para ela, no João capítulo 4, versículo 22, Jesus fala para ela da seguinte forma: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para serem seus adoradores. É assim como nós estamos agora em espírito e em verdade, nós estamos unidos, nós estamos em comunhão, nós vamos fazer nesse domingo, dia do Senhor, nós vamos estar nesse momento em espírito e em verdade, adorando o nosso Deus. Gostaríamos muito de estar perto, né? Dando aquele abraço, dando aquele aperto de mão, um abraço mesmo carinhoso que a gente gosta de fazer, não é? Muito bom, mas Deus está nos privando disso por um pequeno tempo. Nós precisamos confiar em Deus que muito breve nós vamos estar reunidos ao vivo, adorando o nosso Deus como nós gostamos de fazer. E saibam de uma coisa, vou revelar para vocês uma coisa aqui agora. Eu creio que vai ser no primeiro dia que nós nos reunirmos pessoalmente, né? Olha aqui. Cada um de vocês, cada família vai receber um livro desse, que é a ideia, é o ensinamento do presbitério nosso, aí no centro de Belo Horizonte, nossa congregação, Rebanho de Deus. Nós vamos estar passando para vocês esse livro que fala sobre a nossa visão sobre o casamento, sobre o divórcio e sobre o novo casamento. Nós já fizemos uma mensagem aí e lemos aí no púlpito esse conteúdo. Agora nós queremos que cada família da nossa congregação tenha um volume desse em casa, para que possa recorrer a ele, possa estar buscando nele o entendimento para a sua vida conjugal. Tá? Então, vamos orar agora e vamos elevar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração a Ele, em espírito e em verdade. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, Senhor misericordioso, oramos e agradecemos ao Senhor porque o Senhor cuida de nós. Tudo que nós queremos fazer, Senhor Deus, é adorá-lo em espírito e em verdade, e nós procuramos fazer agora da melhor maneira possível. Senhor, livra-nos de todos os males, livra-nos desse vírus, Senhor Deus, abençoe para que ele seja extinguido da nossa vida, seja tirado da vida da igreja do Senhor e, Pai, de todo o mundo, para que o mundo inteiro fique livre desse vírus, Senhor Deus, essa praga que veio agora, que veio em um tempo em que todas as pessoas do mundo inteiro pararam por causa de um inimigo invisível, mas que o Senhor, que é poderoso, o Senhor, que é o nosso Pai verdadeiro, vai estar abençoando essas famílias que já perderam seus entes queridos. Dê a eles, Pai, o conforto, dê a eles, Pai, o consolo necessário, mas principalmente, Senhor Deus, que as pessoas no mundo inteiro possam ver, possam sentir que o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus verdadeiro, o Senhor é Deus criador e o Senhor é Deus que nos sustenta. Receba agora, Senhor Deus, esses louvores e essa adoração que estamos fazendo ao Senhor. Em nome de Jesus, é que nós somos gratos ao Senhor, agora e sempre. Amém e amém. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o seu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o seu nome. Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome.
para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. La 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 la. Hey! La 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 la. Senhor! La 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 la. Jesus! La 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 la. Graça de Deus me transformou, a lei do pecado acabou. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mudança em meu ser Ele operou. O mundo tenta me envolver, mas Deus renova o meu pensar. Genuína essência faz irromper. Por Jesus Cristo vale a pena mudar. Do mundo os valores rejeitei, meu ser no universo encontrei. Por Cristo salvo sou, meu Deus me quer aqui. Em todo lugar fiel serei. O mundo tenta me envolver, mas Deus renova o meu pensar. Genuína essência faz irromper. Por Jesus Cristo vale a pena mudar. É boa a vontade do Senhor, feliz é a vida em seu louvor. Caminho ao céu com fé, o alvo é a perfeição. Quem segue a Jesus anda em amor. O mundo tenta me envolver, mas Deus renova o meu pensar. Genuína essência faz me romper. Por Jesus Cristo vale a pena mudar. Cristo, o nome mais belo da terra, a flor mais bonita da serra. A beleza de Cristo é maior, é maior, sempre é maior, é maior, sempre é maior. O nome de Cristo supera a pureza de todo cristão. Para nós este nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo impera na riqueza de Deus nosso Pai. Na voz do Senhor a capela soa forte, tal qual é Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor é Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor é Shaddai. E o nome de Jesus é a nossa salvação. Cristo, o nome mais forte na guerra, seu brilho as trevas arreda. O escudo de Deus é maior, sempre é maior, sempre é maior. O nome de Cristo supera a pureza
de todo cristão. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. No nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. No nome de Jesus é a nossa salvação. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus rompeu nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra, a esperança de Israel. Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Queridos irmãos e irmãs, bom dia, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus esteja no coração e na casa de cada um de vocês. Nós vamos participar agora da ceia e eu te convido a ler comigo no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 44. E a Bíblia diz assim: Já era quase a hora sexta e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: Verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. No versículo 24, no capítulo 24, versículo 1, a gente lê assim: Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado.
e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das palavras e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 discípulos e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. A Bíblia narra, de uma maneira muito contundente, os acontecimentos que sucederam a Jesus, desde o seu ministério, desde a sua chegada a esse mundo, até o dia da sua morte e sua ressurreição. E não há dúvidas de que todo esse esforço feito pelo próprio Deus teve um único objetivo de selar a paz entre o homem e Deus novamente, de reunir num reino só, num ambiente só, numa comunhão única, o próprio Deus e o homem resgatado. Então a chance que a gente tem hoje nessa Páscoa é de celebrar a nossa Páscoa. É de comemorar o sacrifício de Jesus e a sua grande vitória sobre o pecado. E essa grande vitória é suficiente para garantir a nós a esperança da salvação, desde que nós sejamos discípulos verdadeiros e entregues e obedientes ao Senhor Jesus e aos seus preceitos. Nós vamos orar pelo pão, que simboliza o corpo de Jesus, que foi entregue na cruz e que foi crucificado e que foi maltratado, um preço altíssimo para quem absolutamente não tinha qualquer culpa. E o motivo pelo qual ele fez esse sacrifício, se entregou e assumiu essa culpa, nada mais foi do que o amor que ele teve por mim e também por você. Então nós vamos orar e agradecer a Deus e celebrar, junto com o nosso Senhor, a nossa Páscoa. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo sacrifício do Senhor Jesus e render-lhe graças e render-lhe honra e louvor, porque em tudo o Senhor se lembrou de nós e o seu objetivo foi cumprido quando o Senhor Jesus entregou naquela cruz o seu corpo para sacrifício. Muito obrigado por nos lembrar a cada domingo desse sacrifício. E que ele, ó Deus, seja um motivo de orgulho e vitória para nós. Porque ele nos inspira e nos ajuda a vencer o pecado. Em Cristo nós oramos. Amém.
Agora nós vamos tomar do suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado. Vamos orar pelo vinho. Pai Santo, Pai Justo, Pai de misericórdia e amor, nós agradecemos ao Senhor pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos limpa, que nos dá a purificação necessária para nos aproximarmos do Senhor e te chamar de Pai. E sermos, ó Deus, considerados seus filhos, membros da sua família, membros do seu corpo, que é a igreja. Muito obrigado pela esperança renovada a cada domingo. Muito obrigado pela chance de falar contigo agora e de lembrar do seu amor maravilhoso e da vitória poderosa de Jesus sobre o pecado. Que toda honra, toda glória e louvor sejam ao Senhor, a Jesus, nosso Salvador, e ao seu Santo e glorioso Espírito, nosso Consolador e Instrutor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a graça e a paz de Deus esteja com você, com a sua família, durante toda a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que Deus continue operando nas nossas vidas, né? Nos ajudando nesses momentos agora em que não podemos se reunir aí fisicamente, mas estamos prestando o nosso culto a Deus. Vamos continuar agora falando de oferta, né? Que é parte do culto. E o texto escolhido é Filipenses capítulo 4, versículo 15. Filipenses 4, 15. E por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto diz muito de uma situação que ocorreu lá em Filipenses, né, em Filipos, e que hoje retrata também uma situação que ocorre hoje aqui no nosso cotidiano. Filipenses 4,15 diz assim: bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, com cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Bom, Paulo vai sair de Filipos, indo para Tessalônica, e é lógico que ele tinha as dificuldades, né, para se manter, né? E a igreja de Filipos, ela atua de que forma? Auxiliando Paulo no seu trabalho, né? Levando até ele donativos, e é por isso que Filipenses 4 é uma carta, né, na qual Paulo está agradecendo a igreja por todo o apoio que ele recebeu. E não uma vez só, mas uma outra vez, como diz o versículo 16. Então, nós vemos que esse texto é um texto atual. Por quê? Hoje nós não estamos reunindo aí fisicamente no prédio, mas nós temos ainda os custos, né? Assim como nós no dia a dia temos as contas fixas, né? Água, luz, telefone e assim outras, né? Assim também a igreja tem os custos fixos. E é necessário que a gente, enquanto cristão, a gente continue contribuindo, né? Continue participando da luta, né? E aqui, como os filipenses fizeram com Paulo, assim também nós podemos ajudar. E eu vejo que um rio, né? Ele não nasce grande, né? É através de pequenas fontes em que vão se juntando para se formar um rio. Assim também somos nós, né? Através de pequenas ofertas de cada um de nós, é que nós podemos conseguir contribuir e continuar trabalhando para que o Evangelho seja conhecido e para que a igreja consiga cumprir todos os compromissos que ela assumiu. Não?
Então, pensando nisso nessa manhã, eu vejo que nós temos, né, uma certa facilidade, muito maior do que os filipenses tiveram, pois entre Filipenses e Tessalônica era mais ou menos aí 160 quilômetros, né? E lógico que tinha toda uma logística para conseguir levar essa contribuição, esses donativos até Paulo. E hoje, muitas vezes, nós podemos fazer a nossa oferta, né, através do nosso celular, do nosso computador, né, através de um aplicativo, né, ou mesmo a distância que nos separa de ofertar é a distância da nossa casa até a ida ao banco, né, para depositar na conta que vai aparecer aí embaixo no vídeo. Então, é importante que a gente continue a pensar na igreja, né? Muitas vezes a gente vai ficar com uma certa dificuldade em imaginar como vai se dar isso, como vai se dar essa oferta, mas a gente precisa usar dos recursos, dos meios que Deus tem disposto para a gente, para que a gente continue a contribuir também. Tá? Assim como a gente está fazendo vídeo, assim como a gente está caminhando, fazendo culto, assim também a igreja vai continuar caminhando, ela vai continuar sobrevivendo, mesmo após passar por essa pandemia. Então vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai, pelo dom que o Senhor nos tem dado, ó Pai, de poder falar da Tua Palavra, Pai, que a Tua igreja continue, Pai, com as portas abertas, para, Pai, alcançar outras vidas. Amado Pai, Senhor Deus, em meio a essas dificuldades que estamos tendo, Pai, também te louvamos, porque sabemos que a Tua Palavra tem sido conhecida, Pai, pessoas têm vindo até a Tua igreja, buscado a Tua Palavra, Pai, talvez pelo medo da situação atual, Pai, mas é a oportunidade que a igreja está tendo também, ó Pai, de revelar o Teu amor, revelar, ó Pai, a Tua vontade na vida dessas pessoas. Amado Pai, Senhor Deus, esteja com os irmãos que estão desempregados, com os irmãos que estão com dificuldades, ó Pai, para que, ó Pai, não haja nenhum necessitado, Pai, no nosso meio, mas que todos, ó Pai, possam ser alcançados pela Tua graça. Também te agradecemos, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada família aqui reunida, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor capacite os presbíteros, capacite, Pai, para que eles continuem, ó Pai, fazendo a Tua vontade, que a Tua igreja, Pai, possa cumprir o propósito aqui na terra. Em nome do Teu Filho amado, eu agradeço por tudo. Amém. Que Deus esteja abençoando vocês, continuem firmes. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, Teu nome levanto com Teu esplendor. E no escuro, e lá no mundo, Jesus amado, por isso canto, não me deixará. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, Teu nome levanto com Teu esplendor. E no escuro, me dará, e lá no mundo, me guiará. Jesus amado, me buscará, por isso canto, não me deixará. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, Teu nome levanto com Teu esplendor. Teu nome levanto com Teu esplendor. Teu nome levanto com Teu esplendor. Saúde a todos com a paz, a graça e o amor de Cristo Jesus. Amém? Hoje, 12 de abril de 2020, e eu tenho certeza que nesta manhã de adoração, Deus irá edificar a minha vida e a sua vida pela sua palavra. O tema dessa manhã é a fé que nos leva a servir. E eu gostaria de compartilhar com vocês
três passagens que vai nos mostrar que Jesus, ele colocou um desafio para os seus discípulos. A primeira passagem, em Marcos 11, 23, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se faça, fará o que diz, e assim será com ele. Marcos 11, 23. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. E nada será impossível para vocês. Mateus 17, 20. Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atira-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, assim vocês receberão. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, e se não tiver amor, nada disso me valerá. 1 Coríntios 13, versículo 2. Esta promessa de Jesus, ela é para nós hoje um grande desafio. É um desafio para cada um de nós nessa manhã que está nos escutando. A fé que nos leva a servir, ela não pode ter espaço para a dúvida, para o medo, e tampouco ser uma fé oscilante. Quando deparamos com essas promessas de Jesus, algumas pessoas podem dizer que esse tipo de oração só aconteceu na época do primeiro século. Mas não. Jesus quer que Jesus quer que nós tenha essa fé. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, o seguinte: aquele que é poderoso para fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Em Marcos 9, 17, que eu gostaria de compartilhar com vocês, Jesus estava ensinando, e um dentre as multidões disse: mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, o espírito, mas eles não conseguiram. No versículo 22, o pai diz para Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quando esse pai estava se referindo a Jesus, ele estava fazendo um pedido cheio de dúvida e incerteza. Ele estava apenas arriscando mais uma possibilidade de cura para o seu filho. Faltava fé naquele pai. Ele não tinha uma fé verdadeira, uma fé que move as montanhas. Essa passagem está em Marcos, capítulo 9, no versículo 22. E quando diz o seguinte, Jesus faz para eles uma pergunta, o seguinte: se podes, disse Jesus,
Tudo é possível àquele que crê. Meu irmão, tudo é possível àquele que crê. Tudo que você for pedir a Deus, peça com fé, tenha convicção, tenha certeza. E todo o impossível será possível. Aquele pai, examinando o seu coração, ele viu dentro dele que não havia fé suficiente para acreditar na cura de seu filho. E ele faz uma exclamação e também um pedido a Jesus. Ele olha para Jesus e fala assim: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Muitas vezes nós queremos ter uma fé atuante dentro de nós. Nós queremos usar essa fé para servir a igreja, servir a nossa comunidade, fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes nós somos como este pai. Muitas vezes o nosso coração, ele está oscilante. E agora nós podemos aprender uma pequena lição nessa passagem com este pai e com as atitudes dele. Então, como ter uma fé que move as montanhas, que nos leve a servir a Deus? O primeiro ponto seria ser sincero. O segundo ponto, a segunda lição que nós podemos tirar dessa atitude desse pai, é ser humilde. E o terceiro ponto aqui, é que cada um de nós temos que fazer, precisamos fazer, além de ser sincero, ser humilde, é pedir a Jesus que nos ajude a vencer a montanha da incredulidade, que por muitas vezes sonda o coração do discípulo de Jesus, do crente, e o afasta de ser atendido por Deus em suas orações. Nós vimos que depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos perguntaram a ele em particular: por que é que nós não conseguimos expulsá-los? E apesar de Jesus ter feito muitos milagres na presença de seus discípulos, eles não tinham fé. Eles eram fracos nas orações e nos jejuns. E Jesus virou para eles e disse: essa espécie só sai pela oração e também pelo jejum. O que acontece quando não perdoamos o nosso próximo? Deus não perdoa os nossos pecados. Deus não atende às nossas orações. Agora, o que acontece quando não existe fé em nosso coração? Deus não atende às nossas orações. Deus não ouve as nossas orações. Agora, quantas vezes na Bíblia você já viu pessoas movendo montanhas de lugar? Quantas vezes na Bíblia você já viu Jesus fazendo tal proeza, mudando montanhas de lugar? Nós sabemos que Jesus, o grande exemplo para servir a Deus, ele transformou a água em vinho. Jesus, ele curou todo tipo de enfermidade. Ele fez paralítico andar, ele fez cego enxergar, fluxo de sangue estancar. Jesus acalmou o mar em fúria. Jesus expulsou demônios. Jesus ressuscitou pessoas que haviam morrido. E Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas mover montanhas, eu não vi ainda nas Escrituras Sagradas. Jesus não estava se referindo a montanhas literais, mas a obstáculos maiores e mais poderosos. As montanhas são usadas na Bíblia simplesmente para simbolizar e descrever forças poderosas, tarefas difíceis,
barreiras impenetráveis, como a barreira do nosso coração. O texto de Isaías 40, versículo 3, que fala também sobre esse mover montanhas, está se referindo a João Batista. O texto diz o seguinte: uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão, pois o Senhor é quem fala. Quando eu trabalhava na Mendes Júnior, existia nessa empresa um setor de terraplanagem. E grandes obras eram realizadas através desse setor. Vales eram aterrados, montanhas eram aplanadas. Trabalhos gigantescos e magníficos eram executados com equipamentos e tecnologias incríveis. Porém, até hoje, eu não vi nenhuma obra de terraplanagem ou de uma construção que se possa comparar com a mudança que Deus realizou nos corações das pessoas através das pregações de João Batista, primo de Jesus e último profeta. A gente vê que João Batista, ele nasceu para este propósito. Deus capacitou João Batista a cumprir com a sua missão de pregar o caminho de Jesus. João Batista cumpriu fielmente com a sua missão. E ele preparou o caminho para Jesus do coração das pessoas. João Batista, ele era humilde e entendia que não era digno de amarrar a sandália nos pés de Jesus. João Batista apresentava os seus discípulos, aqueles que seguiam a ele, apresentavam a Jesus como: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João capítulo 1, versículo 29 fala sobre isto. Quando Jesus foi até ele para ser batizado, o que precisava, o que João Batista falou para Jesus é o seguinte: eu que tenho que ir até ti, e tu venhas a mim? Veja a humildade deste homem de Deus. Veja a maneira como ele, de exemplo, de servir a Jesus, de servir o nosso mestre, de servir a igreja, de servir o ministério. João Batista é o exemplo de uma fé que nos leva a servir. João Batista, ele é um grande modelo para nós nos espelharmos. Tem outros personagens na Bíblia que nós poderíamos espelhar, mas a gente vê que João Batista, pouco falado, é um homem que dedicou totalmente a sua vida, do início ao fim, para servir o propósito de Deus em sua vida. Você também, eu e você, nós nascemos com um propósito. Deus tem um propósito para você nesta manhã. Deus tem um propósito para mim nesta manhã. Jesus tem uma obra para ser cumprida em sua vida nesta manhã. Ele quer que você tenha uma fé que o leve a acreditar no impossível. A Bíblia, ela nos diz, em Efésios capítulo 2, versículo 10, que eu e você somos feitura dele, criado para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela.
Agora, Cristo, Ele te capacita. Ele me capacita a cumprir com essa missão. Essa missão na família, essa missão na igreja, essa missão em seu ministério, ou seja, qual for, Deus te capacita, Jesus te capacita, porque Cristo é a nossa suficiência. Você acredita nisso? Você crê nisso? A gente vê que quando nós acreditamos em Cristo, a gente vê que obstáculos foram feitos para serem superados e removidos. A fé que nos leva a servir, ela precisa ser a fé de João Batista, uma fé que remove montanhas. E nesta manhã, Cristo está desafiando a você, está desafiando a mim, a remover de nossa vida tudo que impeça a ter essa fé que nos leve a servir. Deus quer remover de nossas vidas a montanha do impossível. Deus quer fazer de nós, em nossa vida, a palavra que diz que tudo é possível àquele que crê. Deus quer remover de sua vida a montanha do orgulho. Ele quer remover da minha vida e da sua vida a montanha do orgulho. Como o pai do menino, que diz: eu creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. A gente vê que por alguns momentos, a gente precisa estar renovando a nossa fé. A gente precisa estar revendo os nossos valores, estar revendo a nossa vida como discípulo e como cristão. E nós precisamos pegar esse exemplo daquele pai que reveu aquilo que estava no seu coração e simplesmente disse: eu creio, Jesus, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Deus quer remover também de nossa vida a montanha da falta de perdão. Quantas vezes falta perdão nos discípulos de Jesus Cristo? Quantas vezes o discípulo, ele está carregando uma mala que impede ele de perdoar o seu próximo, de perdoar as atitudes, e a gente vê que Jesus quer remover de nossa vida essa montanha da falta de perdão e colocar em nossa vida um coração regenerado, capaz de pedir perdão e perdoar. A gente vê que isso é essencial para que as nossas orações sejam atendidas. Agora, mesmo que eu e você tenha uma fé capaz de mover os montes, Deus quer remover também a montanha da falta de amor e colocar em nós um coração capaz de amar e obedecer a sua palavra, e também de amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Por fim, a fé que nos leva a servir, ela remove a montanha do medo e nos leva a refletir nas palavras de Jesus Cristo. Quantas pessoas estão pensando só na sua vida aqui na terra? Pessoas que são cristãs, que são discípulos de Jesus Cristo, mas que morrem de medo de ter um encontro com o Senhor. E hoje, Deus está desafiando a você a remover da sua vida essa montanha do medo. Deus está querendo levar você a refletir nas palavras de Jesus Cristo, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Deus está nos levando a meditar e acreditar também nas palavras, na mensagem de Jesus que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sei, meus irmãos, que cada um de vocês, cada um de nós, o mundo agora está vivendo
um momento de desafio, a gente não está podendo reunir nos templos, e nós aqui da Igreja de Cristo, da congregação do centro de BH, nós aderimos a não estar reunindo para não aumentar mais ainda o risco de contaminação e controlar essa pandemia do Covid-19. E a gente vê que isto é apenas uma montanha a mais a ser removida pela fé. Eu creio que em breve, se o Senhor nosso Deus permitir, nós iremos fazer um culto abençoado, com adoração, com todas as pessoas aqui, e nós vamos clamar a Deus em alta voz e agradecer a Ele por ter removido tudo isto da vida das pessoas, da humanidade, e a gente vai celebrar no nome de Jesus Cristo. Eu desafio a você a rever esses pontos, a transpor esse desafio, a servir a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Esse é o momento de servir. Esse é o momento que você tem a oportunidade de servir. Esse é o momento que você tem a oportunidade de mostrar que você realmente acredita em Deus e que você tem uma fé que te leva a servir, uma fé que remove as montanhas. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua igreja, as famílias e também aquelas pessoas que neste momento estão empenhadas em ajudar as pessoas na cura desta pandemia. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós chegamos diante do Senhor e queremos pedir ao Senhor que, no nome de Jesus Cristo, só possa, Deus, ajudar a sua igreja a estar, meu Deus, te servindo conforme o Senhor merece. Este é o momento, Pai. Este é o momento, Pai, de nós, como discípulos de Jesus Cristo, colocar toda a nossa força para servir ao Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor é o Deus que nos capacita a servir. É o Deus que está conosco todos os momentos de nossa vida. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que esteja abençoando as famílias da sua igreja, esteja abençoando os nossos irmãos, Pai, que estão passando por esse momento de desafios. Nós te pedimos, ó Deus, para aquelas pessoas que estão trabalhando na área da saúde, na área de segurança, Pai, pública. Nós te pedimos, ó Deus, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor esteja abençoando a cada um deles. Esteja, Deus, os capacitando a servir de uma maneira boa, de uma maneira completa, as necessidades, ó Deus, pela qual a nossa sociedade, ó Pai, neste momento está precisando. Que eles sejam, Pai, instrumentos nas mãos do Senhor. Querido Deus, nós queremos pedir ao Senhor, em favor do nosso presidente, a favor, meu Deus, de todas as autoridades, ó Pai, desse país. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, no nome de Jesus Cristo, o Senhor possa, Deus, estar dando a eles sabedoria, proteção, para que eles possam fazer, ó Pai, aquilo que agrade ao Senhor, e assim, ó Deus, abençoar a nossa nação com o seu serviço. Pai, nós queremos pedir ao Senhor, pelos pastores dessa igreja, pelos pregadores dessa igreja, pelos ministros, Pai, dessa igreja, pelos diáconos, professores, professoras dessa igreja, pelas nossas crianças, Pai, que, por favor, continue abençoando, continue protegendo a cada um dessas pessoas. Nós colocamos essa oração diante do Senhor e te pedimos, ó Deus, que, por favor, nos ensine a ter essa fé de acreditar no impossível, essa fé, meu Deus, de acreditar que nada é impossível para o Senhor.
que todas as coisas é possíveis para aquele que crê. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto